Bem, nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre do o caso do delegado, né, o delegado Rivaldo Barbosa, né, que está no centro do problema aí da Marielle, né, e aí o pivô da questão é descobrir quem que o responsável por ter colocado o Rivaldo Barbosa como chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro no período de 13 de março de 2018 até 31 de dezembro de 2018, tá certo? Então, quer dizer, ele ficou durante todo o período da intervenção. A intervenção aconteceu no Rio de Janeiro, no dia seguinte, né, ele foi nomeado polícia, ali, na primeira semana, ele foi nomeado chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. E, posteriormente, né, imediatamente aconteceu o assassinato de Marielle Franco, né? E aí a polícia descobriu que ele estava envolvido no assassinato da Marielle Franco, né, como o artífice que organizou, né? Então aqui, ó, no dia seguinte, a posse como chefe da Polícia Civil, ocorreu o assassinato da vereadora Michele Franco e de seu motorista Anderson Gomes. Na época, Barbosa reuniu-se com parentes das vítimas e afirmou que a elucidação do caso seria uma questão de honra. A investigação do caso ficou sob responsabilidade de Genilton Lages, nomeado pelo próprio Barbosa. Em novembro de 2019, foi acusado pela Polícia Federal de ter recebido 400 mil para obstruir o caso. Em 24 de março de 2024, agora, né, uns dias atrás, foi preso juntamente aos políticos Chiquinho Brazão e Domingos Brazão como um dos suspeitos de ser mandante da morte de Franco, de Marielle Franco. A prisão ocorreu após a homologação da delação premiada de Rony Lessa, envolvido na morte de Marielle e Anderson. Bem, a questão agora é saber o seguinte: a briga está aqui, ó. A briga está aqui, ó. Ah, mas teve a intervenção no Rio de Janeiro, né? Quem foram os responsáveis pela indicação do Rivaldo Barbosa, tá certo? E aí você tem dois generais que estavam lá nesse período, né? O Braga Neto, que era o general que estava assumindo a intervenção, e o general Richard Nunes, que foi o general, né, que assumiu a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Então, vamos supor o seguinte: o Braga Neto era como se fosse o presidente da CBF, tá certo? E aí ele vai fazer intervenção no Rio de Janeiro, quer dizer, ele vai participar da Copa do Mundo, aí ele vai ter que escolher um técnico, um cara que entende do assunto. Ele não vai colocar lá um médico, não vai colocar lá um engenheiro, ele vai colocar um técnico. Aí ele pensa, Filipão, ele pensa em quem mais? Ajuda aí, gente. Filipão, o Luxemburgo, né? Pensa no cara que entende de futebol. Aí ele vai pegar esse cara e colocar para ser técnico. Ó, você vai ser o técnico. Aí você vai escolher quem são os melhores jogadores para participar da nossa seleção. Pronto. Então, o que aconteceu? Braga Neto era o presidente da CBF. Aí ele vai escolher o técnico. Aí ele escolhe o general Richard Nunes. Aí o Richard Nunes diz, vou escolher você porque você é o técnico, é o cara que entende de segurança pública, o cara que entende, né, da questão do Rio de Janeiro. Então você vai ficar responsável por montar a sua equipe. Aí o que acontece? Ele convoca esse esqueci o nome do cara, eu tenho uma preguiça de guardar o nome desse cara, esse Rivaldo Barbosa, né, para ser o chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Então, é a mesma coisa de você falar assim, mas a culpa é do Braga Neto. A mesma coisa de fazer, então o presidente da CBF convoca, contrata um técnico. O técnico vai lá e escolhe um goleiro ruim, né, um goleiro que não sabe cuidar do gol. Aí põe no gol. Aí, no dia do jogo, o Brasil perde de 7-1. A culpa é do presidente da CBF ou a culpa é do técnico que colocou um goleiro que não agarra? Lógico que a culpa é do técnico. Agora, o que o pessoal está fazendo, esse pessoal da esquerda, aí que está o ato falho, né,
na questão da narrativa da esquerda. Não, a culpa é do Mário Neto, porque ele é que assinou, né, a nomeação lá, aquela coisa toda. Aí o Mário Neto soltou uma nota para a imprensa, o advogado dele soltou uma nota para a imprensa, né, explicando. Aí vou até ler a nota aqui, ó. Os advogados de defesa técnica do general Walter Souza Braga Neto esclarecem o seguinte: durante o período de intervenção federal na área de segurança pública do estado do Rio de Janeiro, em 2018, a polícia era diretamente subordinada à Secretaria de Segurança Pública. A polícia era diretamente subordinada à Secretaria de Segurança Pública, ou seja, o goleiro é subordinado ao técnico e não ao presidente da CBF. Você está entendendo? A seleção é indicação para nomeações. A seleção e indicação para nomeações eram feitas exclusivamente pelo então secretário de Segurança Pública, que é esse general Richard Nunes. Assim como ocorria nas outras secretarias subordinadas ao Gabinete de Intervenção Federal, como a de Defesa Civil e Penitenciária. Ou seja, a intervenção federal aconteceu na área de segurança pública, não aconteceu na área da saúde, não aconteceu na área da educação, não aconteceu na área de urbanização, entendeu? Foi estritamente na área de segurança pública. Ou seja, quem assumiu a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro foi o governo Temer, que na época era parceiro do PSDB, era PMDB, entendeu? Tinha o Alexandre de Moraes no Ministério da Justiça. Então, presta atenção. Então, quem fez a intervenção no Rio de Janeiro, quem era responsável por garantir a segurança da população no Rio de Janeiro, era o governo Temer, de Temer e Alexandre de Moraes. Presta atenção nisso, tá certo? Então, por questões burocráticas, o ato administrativo era assinado pelo interventor federal, que era efetivamente o governador na área de segurança pública do Rio de Janeiro. Entendeu? Então, essa foi a nota soltada pelos advogados Marcos Vinícius de Camargo Figueiredo, OAB DF 20.931, e Luiz Henrique César Prata, OAB DF 39.956. Bem, agora, dito isso, né, vamos conversar. Vamos agora falar sobre o assunto, né? Vamos comentar sobre isso. Tá. Aí você tem Braga Neto, que ficou aliado certinho com Bolsonaro. E a esquerda, e esse governo do PT, persegue quem? Persegue o Braga Neto. O Braga Neto queria ser governador do Rio de Janeiro. Não pode ser governador, caça o Braga Neto, caça o registro de Braga Neto, ele não pode ser candidato. Então, qual é o benefício do Braga Neto nessa história? Tá. Agora vamos para o Richard Nunes, que foi o general que colocou o sujeito lá, né? Colocou olha só, gente, eu não consigo guardar o nome desse cara, Rivaldo Barbosa, para ser o chefe de polícia do estado do Rio de Janeiro. Aí o que acontece? A esquerda, essa narrativa do pessoal da esquerda que está defendendo, fala, peraí, a culpa é a culpa do goleiro levar 5 gols é do presidente da CBF, não é do técnico. O técnico que convocou o goleiro porque ele achou que o goleiro era o melhor. E aí a culpa é do presidente da CBF? Claro que não. Claro que não. Então é uma narrativa furada. Outra coisa, quem é hoje o governo, o PMDB está da base de quem? É da base do governo Lula, tá certo? O pessoal do Temer na época, que é o Alexandre de Moraes, é da base do governo Lula, que é mais do que isso, né? Então, e esse general Richard Nunes, qual que é a dele? Ele foi nomeado para ser, né, o segundo cargo mais importante
das Forças Armadas, do Exército Brasileiro. Ele foi indicado para ser, né, general como é que é o negócio? Comando Maior do Estado das Forças Armadas. Eu acho que é uma coisa assim. É o segundo maior. E o curioso, antes dele ser indicado para ser general, para esse cargo, o general do Exército, Tomás Paiva, em vez de consultar o presidente Lula para saber se podia nomeá-lo, foi consultar quem? Alexandre de Moraes. Como se Alexandre de Moraes fosse o chefe supremo das Forças Armadas. Então ele foi bater a continência para o Lula? Não. Foi bater uma continência para o Alexandre de Moraes. Ou seja, gente, a minha interpretação é o seguinte, que o Lula, ele respira por aparelho, certo? E quem controla esse aparelho é Alexandre de Moraes. A hora que o homem fechar a portinha, o Lula para de respirar. Então, na verdade, o que nós temos é o seguinte, tenta colocar a culpa no Braga Neto e tenta promover o técnico que contratou o goleiro. Você está entendendo? Isso bate? Isso tem lógica? Então, olha o seguinte, peraí, o Braga Neto tem culpa no cartório, porque ele assinou. Ah, mas o Richard Nunes foi o cara que indicou? Então, esse aí tem culpa no cartório. Não, mas eles poupam o Richard Nunes. Aí é que está o perigo, e aí é que está o pulo do gato, aí é que está a falha técnica da narrativa, entendeu? Olha, se o homem que indicou, que é o responsável pela área de segurança, que era o secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, Richard Nunes, está sendo poupado pelas mídias de esquerda de ser responsável pela indicação desse tal de Barbosa, vou olhar de novo o nome dele, desse tal de Rivaldo Barbosa. Eu tenho dificuldade de guardar o Rivaldo. O Barbosa eu tenho mais facilidade. Então, é claro que existe uma intenção, entendeu? De blindar o cara que indicou. Se está blindando o cara que indicou, o cara que indicou tem ligação com quem? Com o pessoal da esquerda. Então, se ele tem ligação com o pessoal da esquerda, o crime não tem ligação com o pessoal do Bolsonaro, tem ligação com o pessoal da esquerda. A Marielle foi morta para criar uma narrativa de dizer que, olha, vamos ligar isso à família Bolsonaro, porque a Marielle é negra, é mulher e é lésbica. E aí vamos falar que o Bolsonaro é misógino, é racista e homofóbico, e vão colar essa pecha nele, porque em 2018, né, no final de 2017, o Bolsonaro já apontava, liderando as pesquisas, empatada com Lula, mas Lula estava impedido, entendeu? E o herdeiro dos votos do PSDB acabou indo para Bolsonaro. O eleitor que ia votar no PSDB para não deixar o PT ganhar, escolheu o Bolsonaro. Falou, não, nós vamos votar no Bolsonaro. Então, o Alckmin, né, perdeu esse eleitoral. Tanto que quando ele saiu candidato, ele teve 4 pontos, alguma coisa por cento. E Bolsonaro, pum, levou todos os votos dele. E na época, o PT, quer dizer, o PSDB tinha esse interesse de queimar o Bolsonaro. Por quê? Porque sabia que o Bolsonaro estava entrando no eleitorado do Geraldo Alckmin. E essa intervenção no Rio de Janeiro pode sim ter sido, né, para poder dar uma blindagem para criar essa morte e proteger os assassinos. E aí você vai no Brazão, que é o deputado que está preso também, né, o Chiquinho Brazão. Aí você vai, conversa a história do Chiquinho Brazão. Bem, partido MDB, em 2003 a 2018. Presta atenção. Ele estava no partido do Temer, do governo, no dia, entendeu? Da morte da Marielle. Ele era da base do PMDB, era da base do governo Temer. Outra coisa, ele era vereador, ele não era deputado. Entendeu? Ele teve 7, 8º, 9º, 10º. Ele teve 4 mandatos de vereador, de 2005 a 2008, de 2009 a 2012, de 2013 a 2016 e de 2017 a 2018. Depois da morte da Marielle, ele pulou para o Avante e foi eleito deputado federal. O homem, ó, pum,
Subiu, mas foi eleito pelo Avante. E o Avante é da base do Bolsonaro? Não, o Avante é da base do Lula. Depois, em 2022, ele mudou para o Partido União, que tem 3 ministérios, né? O União Brasil, que tem 3 ministérios na base do Lula. Então, não tem ligação com o Bolsonaro também. E outra coisa, né? De 3 de outubro de 2023 a 1º de fevereiro de 2024, até ele ser preso, né? Até ele ter saído desse esquema, né? Ele foi secretário especial de ação comunitária do Rio de Janeiro. No governo de quem? De Eduardo Paes, adversário radical do Bolsonaro. Então, todos os integrantes que estão vinculados à questão do crime da Marielle foram da base do governo do Temer e estão na base do governo do Lula. O Chiquinho Brazão, que ficava no eterna vida de vereador, depois da morte virou deputado e foi para a base do governo do Lula. Entendeu? Aí, meu amigo, você tem... então era uma narrativa para poder incriminar o Bolsonaro? Sim, era uma narrativa para poder incriminar o Bolsonaro. E aí, agora que se descobre isso, nós vamos mostrar um vídeo aqui que vai fazer a Globo pirar. Sabe por quê? Porque já tem elementos... o pessoal está pulando fora da Globo. A Globo, a turma já sacou o negócio da Globo, entendeu? Que a Globo estava comprando a narrativa porque a ideia era essa. E aí, vou mostrar para você um jornalista aqui na Band News que acabou de ser demitido. E saiu agradecendo, aprendi muito com a Globo, tem muito, mas foi demitido. Olha o que ele falou. O cara está pulando do barco. Moro recebeu 2 milhões de votos, quase, na sua eleição para senador no Paraná. Não importa se eu gosto de Sérgio Moro. Não importa se alguém aqui gosta ou odeia Sérgio Moro. Quase 2 milhões de eleitores o elegeram senador. 6 juízes vão caçá-lo por uma discussão extremamente bizantina. Por exemplo, por um placar de 3-2, com uma abstenção. Vão caçar a vontade de 2 milhões de eleitores. Se bem que a Justiça Eleitoral tem o hábito de fazer isso no Brasil. É óbvio que Dallagnol é um outro caso, mas o caso dele é extremamente complexo. Ele teria saído do Ministério Público para evitar um processo que estava correndo e não porque ele queria ser candidato. É tudo subjetivo. E caçaram um deputado que teve um caminhão de votos. Bolsonaro foi tornado inelegível sem ser condenado por nenhum tribunal normal. Ele foi condenado apenas pela Justiça Eleitoral, ele não foi condenado por nenhum tribunal normal. A Justiça Eleitoral decidiu que ele não pode ser mais eleito para nada, independente do seu julgamento. Lula tinha sido tornado inelegível. Então, veja, a soberania popular no Brasil vai dando lugar à soberania de 6 juízes. Esses caras aí que ninguém sabe o nome. Então, o que você entende por isso? Olha, o barco está afundando. Se você quer sobreviver politicamente, se você quer sobreviver profissionalmente, pula do barco antes. Porque se você deixar para pular depois que o barco afundar, você pode morrer no barco. Então a turma da Globo já sentiu isso. Outro que já sentiu isso também, né? Que sempre foi o queridinho aí das mulheres, que na época, né, acusava o Bolsonaro de homofóbico, aquela coisa toda, né? Vamos ouvir aqui, ó. Vamos ouvir aqui a fala dele. Espera aí. Presta atenção. Esse aqui tá pulando o barco mesmo. Vamos ver. Por que a direita consegue colocar gente na rua e a esquerda não? Porque a esquerda está desmoralizada. Isso é o PT.
Um bando de canalha que me conhece há 100 anos. Agora... Nunca mais eu ando com essa gente, nem com o pau tore. O Supremo está discutindo maconha. Aí o Congresso Nacional, que também não tem nada a ver, se for olhar, muitos dali cheiram cocaína. Muitos cheiram cocaína, porque quem cheira cocaína é rico. Bolsonaro jamais seria presidente do Brasil se o PT e o Lula não tivesse oferecido aquele espetáculo macabro da pior recessão da história brasileira, a pior crise econômica da história brasileira, passionalizada pelo maior escândalo de roubalheira generalizada que o Lula e o PT promoveram no Brasil. E fica se apresentando de ter sido absolvido. O Supremo Tribunal Federal passar 5 anos para descobrir que o fórum próprio para julgar o Lula não era Curitiba e anular tudo e permitir que o Lula chegasse na campanha dizendo que foi absolvido como injustiçado. Olha, o Lula e o Bolsonaro são pessoas muito distintas. Eu conheço muito bem os dois. Aí a dona Janja do Lula pega e diz, roubaram os móveis do palácio. Aí de repente os móveis aparecem. Pode fazer isso não. Agora não faz isso não. Aí no 7 de setembro a dona Janja vai de vermelho fazendo L no carro oficial. Tá errado. Essa esquerda que o Lula e o PT representam vão levar uma surra grande. E é agora, nas eleições para prefeito. Agora, nessas eleições para prefeito. Tome nota do que eu estou dizendo. Pessoal. Então, o que você tem é isso. A turma está pulando fora do barco. Gente, e eu vou te contar uma coisa. Para vocês que acompanham o nosso trabalho e sabem do projeto, né, do relatório da CCI, que vocês vão... Eu vou até falar com se o Ciro estiver vendo isso, para ele comprar esse relatório nosso aqui, pedir esse relatório. Se ele já não tiver, né? Porque se ele tiver esse relatório, se ele botou o olho nesse relatório, ele deve estar muito mordido. Porque aqui, ó, esse relatório que nós estamos disponibilizando aqui para os membros da CCI, para você adquirir esse relatório é muito simples. Você manda um Pix de R$20 para esse e-mail aqui, ó, jpnoticias@gmail.com, tá certo? Depois você pega o recibo e envia para o nosso WhatsApp, 32999618000. E aí nós vamos mandar no seu WhatsApp, em PDF, né, o relatório da Comissão Cidadã de Inquérito que fala sobre o mesário pianista. E aí você vai entender, Ciro, que você deixou de ser presidente da República por causa desse esquema. Porque muitas das vezes o Ciro chegava pau a pau ali, sabe, com o pessoal do PT, aquela coisa toda. Só que é o seguinte, no primeiro turno, né, a coisa é dividida. Então, o pessoal do PT dava uma puxadinha lá no mesário pianista, colocava o Lula no segundo turno, a Dilma no segundo turno, e o Ciro dançava. Geralmente o Ciro estava na frente para ir para o segundo turno. Mas aí o mesário, pum, joga o PT na frente. E aí o Ciro dança. E se o Ciro ia para o segundo turno, ele ganhava as eleições. E o Ciro deixou de ser presidente, não porque as eleições... Vamos mudar de assunto. Então, já que nós acabamos de falar do Ciro, e eu sei que muita gente votou no Ciro, principalmente as mulheres que votaram no Ciro, e muitas delas artistas que falaram assim, não, ele não. Agora vamos descobrir que o relatório da Polícia Federal está chegando. Já está na mão do pessoal da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, que deve voltar a se reunir agora, né, no dia 9. E aí, meu amigo, as coisas vão começar a ferver. Por isso que tem um turbilhão de coisas acontecendo, sabe? É como se tivesse assim, você assistindo uma tempestade chegando, aquelas nuvens pretas estão lá longe, mas você está aqui, ainda está com sol. Aí de repente cai um raio forte lá naquele lonjão assim, ó. Aí você olha aquele raio, putz, caiu um baita de um relâmpago. Aí você tampa o ouvido. Daqui a pouco chega o barulho. Bum! Entendeu? Então, o relatório foi um raio. A bomba, o barulho da bomba, o barulho do relâmpago vai acontecer essa semana na Comissão de Constituição e Justiça. E aí, meu amigo, é que eu falo para vocês como é que vai ser um tal de pula-pula do barco. Vou mostrar aqui as mulheres que foram usadas, entendeu? Para construir essa narrativa contra o Bolsonaro, associando ele à questão, né, da homofobia, misoginia e racismo, quando na verdade a esquerda que promoveu, né, toda esse imbróglio, essa trama maquiavélica para sacrificar uma mulher vereadora que estava começando sua carreira política, entendeu? Sem nenhum histórico com essa aí. Ela foi escolhida por ser isso, negra, lésbica e mulher. Então vamos entender. Aí, minhas amigas,
vocês têm que, né? Quem decide, assume. Vamos lá. Existe um candidato que é extremamente fascista, racista, homofóbico, misógino, transfóbico, sexista, que subestima a mulher, subestima o homossexual, subestima o negro, que incita ódio e raiva. A gente está falando de humanidade e barbárie. E eu não apoio o candidato Bolsonaro. Ele não, porque o meu corpo de mulher e sapatão merece andar na rua sem ser violentado. Ele não, ele nunca, porque ele nunca vai nos representar, ele não nos representa. Ele não. Não existe essa possibilidade. Porque para governar para mais de 200 milhões de pessoas, é preciso alguém que aceite a diferença. Ele acha que nós mulheres somos inferiores. Ele não. Ele nunca. Ele não. Ele não. Não a toda e qualquer forma de preconceito. Ele não. Ele nunca. Ele não, ele não, ele não, ele não, ele não. Ele não. Elas, sim. Ele não. Ele não. Ele não. Ele não. Ele não. Ele não. Não. Ele não. Ele nunca. Ele jamais. Ele não. Ele não porque ele é machista. Ele não porque é homofóbico. Ele não porque é racista. Ele é um retrocesso do nosso país. Por um Brasil livre de preconceitos. Lembrando que ele é o ódio que age sobre o meu corpo. O que está em jogo, gente? É democracia. É muito importante a gente não entrar nessa onda de discurso de ódio. Ele faz isso, a gente não. Quero que você, mulher, repense muito bem se você precisa desse retrocesso na sua vida. Ele não! Ele não! Uma manhã eu acordei e ecoava ele não, não, não. É uma manhã eu acordei e lutei contra o opressor. Vamos nessa, porque tem certas ideias, certos candidatos que não dá, né? Ele não, porque ainda dá tempo. E dia 29, todas na rua. E eu convoco todas as mulheres a estarem na rua comigo. A gente se vê na manifestação. Procure uma perto da sua cidade. Entendeu? Essa é a esquerda que vocês estão apoiando. Essa é a história. Essa mulher aqui, ela vai... Eu vou repetir só esse pedacinho, ela cantando aqui, ó. Entendeu? Porque, gente, olha... Eu vou encerrar com essa musiquinha dela aqui, a deitadinha aqui, ó, cantando. Presta atenção. Chama Vânia Catini. E ecoava ele não, não. É uma manhã eu acordei e lutei contra o opressor. Então, minha Vaninha, minha amiga Vânia, você está acordando agora de um grande pesadelo. Entendeu? Você lutou contra o cara que não tinha nada com isso. E defendeu aqueles que planejaram e escolheram a Marielle para ser assassinada. Então, gente, eu vou encerrando aqui. Esse é o vídeo 227 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. A comissão que nasceu para pacificar o país, para chegar à verdade. Nós somos uma entidade civil organizada de forma virtual, porque a internet hoje é a nossa liberdade. E aqui eu falo direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade, terra de Tancredo, terra de Tiradentes. Aqui é Minas Gerais, e Minas é um estado de espírito. Libertas que será também. Tá certo? Tá a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Aqui está o nosso WhatsApp, tá certo? Quem quiser contribuir com qualquer valor na chave Pix, ajuda muito, porque nós não temos outra fonte de renda que não seja a nossa chave Pix. E se você puder, com qualquer valor, vai estar contribuindo para a gente chegar à verdade e pacificar o país, tá certo? Essas mulheres têm que acordar do pesadelo que elas viveram, esse micão que elas fizeram, tá certo? Elas foram usadas. Então não é o Bolsonaro que usa as mulheres. Não é o Bolsonaro que persegue negros, gays. Aliás, eu quero falar para vocês que 2 gays ganharam notoriedade nacional e internacional. Um é o Super-Homem, eu esqueço o nome dele. E o outro é o Pavinato.
E todos dois serenos, de direita. Eles não se deixaram usar. Tudo é importante você ter consciência, sabe? Eu admiro essas pessoas que têm uma inteligência acima da mídia. E aí, aqui, na Comissão Cidadã de Inquérito, a gente invoca todos vocês para pacificar o país. E a verdade está chegando. Antes tarde que tardia, já dizia o triângulo da bandeira desse estado de Minas Gerais, esse estado de espírito, tá certo? E lembro mais, adquira a nossa comissão, o nosso relatório da CCI sobre o mesário pianista, para você entender, né, muito sobre o Brasil de hoje. Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe e protejam todos vocês. Compartilhe, comente, curte, faça com que isso chegue a essas mulheres, certo? Elas têm que ter um pouco de remorso, mas também ela tem que ter um pouco de revolta e pedir justiça, e bater lá na Globo e falar assim, como é que vocês me usaram? Olha a minha imagem, como é que está sendo queimada agora? Ora, que absurdo! Isso não é coisa que se faça como uma mulher, e usar a gente, usar a mulher para fazer isso. Fiquem com Deus.